Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos aí na catequese, falando da missa parte por parte. Eu estou utilizando o livro A Missa Parte por Parte, do Padre Luiz Chequinato, que é a 17ª edição, da editora Vozes, né? E estou utilizando esse livro porque a didática dele é mais fácil, né? Fica mais fácil para a gente entender. Aí eu vou lendo e aí vocês vão aí acompanhando, né, a catequese. Estou falando sobre a liturgia da palavra, que é a primeira parte da Santa Missa, né? E vamos falar hoje sobre a oração dos fiéis, a oração da Assembleia. E aí tem uma historinha aqui, né? Que o padre coloca. Arquimedes nasceu no ano 287 a.C. e é respeitado até hoje como físico, geômetra e matemático. É dele essa famosa frase: dá-me um ponto de apoio e com uma alavanca eu levantaria o mundo. Os movimentos religiosos da igreja aplicaram essa palavra alavanca para a oração, porque a oração tem o poder de remover montanhas ou até de expulsar o demônio. Certa vez um homem levou seu filho possesso para os apóstolos curarem. Esses ordenaram para que o demônio saísse do menino, mas o demônio não saiu. Depois o homem levou o filho a Jesus e Jesus expulsou o diabo. Então, no fim do dia, os apóstolos perguntaram ao mestre: por que nós não conseguimos curar o menino e o Senhor conseguiu? E Jesus respondeu-lhes: essa casta de demônio não se expulsa a não ser com muita oração e jejum. Marcos capítulo 9, do 14 a 29. As principais intenções. No começo da missa, vimos que existe a oração coleta, que é aquela oração que o sacerdote colhe, ó, né, o padre, né, isso é depois do glória, aí o padre fala oremos, né, aí tem aquele instante de silêncio, e cada pessoa coloca a sua intenção, e o padre colhe aquelas orações e oferece a Deus. Por isso que é chamado de coleta. É uma oração breve, preferida pelo presidente, a fim de colocar a Assembleia em clima de fé para ouvir a palavra de Deus. Agora havia um espaço mais abrangente para a oração, onde os fiéis também colocam publicamente as suas intenções. Por isso se chama-se oração dos fiéis, ou pode se chamar também de oração da Assembleia, né? Vem logo após a profissão de fé, ou após a homilia, se não houver profissão de fé. A oração dos fiéis encerra a liturgia da palavra, é a palavra de Deus feita oração. Depois de ouvirmos a palavra de Deus, de professarmos nossa fé e confiança em Deus que nos falou, nós colocamos em suas mãos as nossas preces de maneira oficial e coletiva. E fazemos essas orações confiando em Jesus que disse: pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e a porta se abrirá, porque todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se abrirá. Mateus 7, 7, 8. Essa oração dos fiéis é também chamada oração universal, ou mesmo, como dizem alguns, preces da comunidade. O missal romano, falando sobre a oração dos fiéis, diz o seguinte: na oração universal, ou oração dos fiéis, exercendo a sua função sacerdotal, o povo suplica por todos os homens. Convém que normalmente se faça essa oração nas missas com o povo de tal sorte que se reze pelas seguintes intenções: pelas necessidades da igreja, pelos poderes públicos e pela salvação de todo mundo, pelos que sofrem qualquer necessidade, pela comunidade local. Liturgia é vida. Cabe à equipe de liturgia a iniciativa de ver as intenções próprias nas diversas circunstâncias naquela igreja local, pois a missa deve ser algo que interessa à comunidade, que toca a vida de seus participantes. Em outras palavras, a missa é um ato litúrgico de uma igreja viva, concreta, encarnada, que enfrenta os problemas reais do dia a dia. Por isso, o concílio permite maior criatividade em certas partes da missa, como na oração dos fiéis, possibilitando que a fé expresse algo vivencial. Acabou aquele tempo em que os leigos iam à igreja para assistir à missa de maneira passiva. O concílio lembrou, no caso aqui o Concílio Vaticano II, lembrou que os fiéis participam ativamente do culto em decorrência de seu batismo. Como batizados, todos nós participamos da missão do próprio Cristo, que é sacerdote, profeta e rei.
O leigo pode e deve exercer o sacerdócio comum, pelo qual celebra a Santa Missa juntamente com o sacerdote. O cristão leigo é corresponsável da igreja. Assume com alegria e responsabilidade aquilo que é do interesse de sua comunidade. A paróquia é uma comunidade viva, que tem na missa o seu ponto mais elevado. Deixa eu ver aqui. Rezar juntos. A liturgia deve ter a força de converter os que duvidam e fortalecer os que vacilam. Quem entrasse na igreja por engano na hora da missa deveria sentir-se atraído pela fé viva e alegria contagiante, né? Que une a todos no seu coração e numa só alma. Mesmo que o meu pedido não seja pronunciado em voz alta, eu posso colocá-lo na grande oração da comunidade. Assim, minha oração se torna a oração de toda a igreja e adquire um crédito maior. O que não posso fazer na missa são as orações particulares, como leitura de livros piedosos, novenas e mesmo a oração do terço. Na missa, reza-se a missa. Na oração dos fiéis, foi muito bom, né, o padre frisar isso no seu texto, porque tem muita gente hoje que, infelizmente, defende o Concílio de Trento e defende uma missa tridentina, uma missa rezada em latim. Só que muita gente não sabe que no período quando se rezava a missa em latim, o padre rezava de costa, ninguém entendia nada. E o povo, o que as beatinhas faziam? Ficava com o tercinho na mão rezando a missa, porque não entendia nada. Então é bom o padre colocar isso, né? Deixar bem claro que na missa hoje, como é rezada, o padre, né, não reza mais de costa, e agora ele reza na língua vernácula do país, ou seja, no caso do Brasil, o padre reza em brasileiro e todo mundo entende. Então não se pode rezar livro piedoso, novena e nem oração do terço, porque na missa reza-se a missa. Por isso que não dá para a gente ser favorável ao Concílio de Trento, né? Nada contra, né? O Concílio de Trento, estou falando isso para vocês, vocês não vão saber o que é, mais para frente a gente explica. Mas só para vocês entenderem a importância da Santa Missa e a importância da participação de todo o povo na missa. Porque não é só o padre que celebra, o povo todo também celebra junto com o sacerdote. Quem preside a celebração é o sacerdote, mas todos celebram a missa, não é só o padre. Então é importante deixar isso bem claro. Na oração dos fiéis, a introdução e a conclusão são feitas pelo presidente. As outras preces são feitas pelos fiéis em voz alta. Em geral, as preces terminam com um apelo à comunidade como este. Rezemos ao Senhor, ao que a Assembleia responde mais ou menos assim: Senhor, escutai a nossa prece. Durante a oração dos fiéis, todos ficam de pé, pois é a posição própria do orante. Assim rezavam os primeiros cristãos. E agora nós estamos indo para a liturgia eucarística. Então eu vou fazer assim, eu vou parar aqui, né, para não misturar, né, como eu estou fazendo tudo separadinho, né, missa parte por parte, eu vou falar sobre a liturgia eucarística em outro áudio. Se não for hoje, pode ser amanhã, ou pode ser depois de amanhã, mas a gente vai fazer esse áudio. Agora vamos entrar na liturgia eucarística. Encerrou-se a liturgia da palavra, agora vamos para a liturgia eucarística. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.